Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesse podcast maravilhoso, iremos, através do Espírito Santo de Deus, conhecermos verdadeiramente os sofrimentos de Paulo por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós amamos verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós sofremos. Nós temos perseguições, temos que suportar, às vezes, calúnias, mentiras e, verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, entender o grande sacrifício de Jesus Cristo em dar a sua vida, em morrer na cruz do Calvário, por mim, por vocês, pela humanidade. Entender que Ele foi e nunca mais haverá ninguém que morra por mim, por vocês, e repito, Ele foi o único digno de toda honra e toda glória, e sempre será o único digno de toda honra e toda glória eternamente. Ele pagou o maior preço por resgate pelas nossas vidas. Ele deu até a última gota de sangue dele por mim e por vocês. Ele foi humilhado. Colocaram uma cruz sobre ele. Foi pregado naquela cruz. E aquela cruz pertencia de madeira a mim e a vocês. Colocaram nele uma coroa de espinhos que não pertencia a ele, pertencia sim a mim e a vocês. Mas ele sofreu toda essa humilhação para nos salvar, para nos dar uma vida eterna no céu. E Paulo, entendendo isso, por amor a Cristo, ele tem muitos sofrimentos. E aí nós vamos ver, meu irmão, minha irmã, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 16, entender esses sofrimentos carnais. Iremos ver também os sofrimentos espirituais que Paulo teve. E aqui diz, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 16, nós vamos ler aqui: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Paulo coloca aqui nesse momento, amados, que como muitos dizem que são perseguidos, que são humilhados, que muitos se gloriam por causa disso, segundo a carne, ele também coloca, olha, se vocês estão se colocando o que vocês sofrem, eu também vou colocar agora o que eu sofro, mas só que há uma grande diferença. Paulo sofre por Cristo, por Jesus Cristo, por amor a Ele, amados. É totalmente diferente. Então o homem quer se gloriar na carne por coisas banais. E Paulo, ele fala, bom, já que é para se gloriar na carne, eu vou me gloriar em amor a Jesus Cristo, mostrar como eu sofro por Ele verdadeiramente. E ele coloca, aqui repetindo no versículo 21, envergonhado digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia.
Continuando, são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, e eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Então Paulo aqui, amados, ele coloca, olha, vocês são israelitas, eu também sou, vocês são judeus, eu também sou, vocês são descendência de Abraão, eu também sou. Vocês são ministros de Cristo, eu sou também ministro de Cristo, falo como fora de mim. E aqui ele começa a colocar, fala, então, peraí, já que vocês estão falando tudo isso, eu vou mostrar para vocês, verdadeiramente, quem eu sou. Vou mostrar para vocês. E aí, continuando aqui, amados, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aqui, amados, quanto sofrimento Paulo passou por amor a Cristo. E muitas vezes nós, amados, hoje está chovendo, eu não vou para a igreja, hoje está muito calor, eu não vou pregar o evangelho, passa uma pessoa que necessita de uma palavra de Deus, você não quer ministrar uma palavra de Deus, eu não vou mais na igreja porque eu estou sendo perseguido lá, eu vou mudar de igreja, porque se eu mudar de igreja, vai ser melhor para mim, as pessoas me perseguem. Amados, nós não sabemos o que falamos, de maneira alguma. Nós não sabemos o que é sofrimento por amor a Cristo. Paulo, ele relata verdadeiramente o grande sofrimento que ele passou pelo amor ao Evangelho de Cristo. Por tudo que ele fez de perseguições aos cristãos. Como ele mandou, quando ele era Saulo, e perseguiu os cristãos, matava os cristãos, mandava capturar os cristãos e jogar nas covas dos leões, capturava os cristãos e mandava jogar dos abismos, capturava os cristãos e mandava apredejar e todos eram mortos. Ele semeou algo horrível, amados. Ele semeou algo que pesou para ele. O erro que ele cometeu por não conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. E quantos hoje, amados, ainda querem perseguir cristãos, sendo cristãos? Quantos querem, amados, ainda nesse momento, querendo crucificar a Cristo novamente, abandonando a Jesus Cristo, levando ele ao vitupério, a vergonha? Mas não vai. Quem vai ser envergonhado hoje e sempre são aqueles que abandonam a Jesus Cristo, que querem crucificar a ele novamente. São envergonhados, sim, aqueles que querem envergonhar a Cristo, mas não vão envergonhar. Sabe por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Paulo, ele coloca aqui em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 28 e 29, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só, Paulo, com todo o sofrimento, ele cuidava das igrejas, amados, como já foi lido.
Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Olha só, Paulo ele fala quantas vezes ele deve ter se enfraquecido, mas ele olhou para Jesus, e nós temos que olhar para Jesus, amados. Você tem que olhar para Jesus Cristo, não para o seu problema, não para a dificuldade, não para a perseguição, de maneira alguma, porque se qualquer um de nós passássemos uma coisa do que Paulo relatou aqui, com certeza abandonaríamos a Jesus Cristo. Mas Jesus, ele nos deu o seu Espírito Santo para nos dar força, para nos dar coragem, para seguirmos em frente, para nós vermos, amados, vermos aqui os problemas que Paulo, que foi um dos maiores missionários da palavra de Jesus, que não fez corpo mole de maneira alguma. E aqui estão só apenas alguns relatos, não estão todos os sofrimentos, não estão todos os problemas, não estão todas as dificuldades. Ele fez um resuminho bem pequeno aqui, só para mostrar para as pessoas daquela época o sofrimento que ele passava, para mostrar para mim e para vocês hoje o sofrimento que ele passou. São algumas coisinhas apenas, amados, não é tudo de maneira alguma. Ele passou muito mais sofrimentos do que você imagina, do que eu imagino. Continuando, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Olha, Paulo fala, então já se é para se gloriar aqui, agora, eu vou me gloriar na minha fraqueza, naquilo que realmente Deus está me sustentando, porque a própria palavra fala, é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, se é para se gloriar, vou gloriar, Paulo ele diz, em tudo aquilo do meu sofrimento, na minha fraqueza, na minha dor, por não abandonar Cristo de maneira alguma. E essa mensagem, meu irmão, minha irmã, vem para te dar força, vem para te dar coragem, vem para falar para você não desistir. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, que você entenda agora a importância de nós servirmos a Jesus Cristo, nos dedicarmos à obra, porque a palavra fala e diz que não fomos nós que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu. Foi Deus que nos amou primeiro. Não é, eu estou amando a Deus, mas Deus já nos amou primeiro, antes de você nos amar. Antes de você amar a Deus, Deus já estava te amando, porque a palavra fala, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, amados, Deus ele quer nos dar a vida eterna para nós, para mim e para vocês, por isso que ele deu o seu Filho, né, Jesus Cristo, para morrer por mim e para vocês. E a palavra fala, continuando em João capítulo 3, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para nos condenar, veio para nos salvar. E Paulo conseguiu entender esse grande amor quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo, quando era Saulo, estava cego carnalmente, e Jesus, quando ele encontra Saulo ali na estrada de Damasco, Jesus vira e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ali, naquele momento, Jesus deixa ele verdadeiramente qual era o estado espiritual de Saulo, que é Paulo. A cegueira, ele estava cego, ele conhecia Deus, mas não conhecia Jesus. Você precisa ter Jesus, você precisa conhecer Jesus, o amor de Cristo, entender para viver verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, esse amor que Paulo viveu por Jesus Cristo. Paulo ele chega
num determinado momento, que é o tema do nosso podcast, que Paulo ele diz: já não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Esse é o sentimento de termos a certeza que Jesus vive dentro de mim e de vocês. E a palavra fala, 2 Coríntios capítulo 8, 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32, em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha só, amados, olha como Deus é maravilhoso para nos salvar. Como Deus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã, para transformar a nossa vida, como Jesus transformou na estrada de Damasco, transformou Saulo em Paulo. A palavra fala que Paulo, naquele momento, perguntou para: quem és tu? Quando, Saulo na estrada de Damasco, ele vê aquele clarão, vê aquela luz, imagina só, naquele momento, Jesus falou diretamente com Saulo. Imagina só o poder de Deus, que Jesus é Deus. O poder de Jesus naquele momento, a voz dele saindo lá do trono, falando com Saulo. O estrondo, a grandeza, o mundo inteiro ouvindo a voz de Cristo, falando com Saulo. E Jesus, ele vira quando Saulo, repito, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Mas para ti é duro lutar contra esses arguilhões. Jesus, ele fala: você não tem poder nenhum. E naquele momento, quando Jesus fala para ele ir até a rua direita, dá aonde o endereço até para Saulo ir, e ele vai, é levado até lá, e ali Jesus manda um de seus discípulos ir lá e falar com Saulo, e dizer: olha, Saulo, quem me mandou aqui, depois de 3 dias, foi Jesus, e eu oro por ti, meu irmão. E naquele momento, o discípulo de Cristo já chama Saulo como irmão em Cristo Jesus, porque já sabíamos, nós agora, nesse momento, já sabíamos desse entendimento, que ele já se converteu quando ele cai na estrada de Damasco, e o próprio discípulo de Cristo também ele entende, como nós aqui conseguimos ter esse entendimento, que ele se rende a Jesus. E a palavra fala que quando o discípulo de Cristo ora por Saulo, as escamas de peixe caem da vista dele, ele volta a enxergar, e a palavra fala que ao sair dali, ele já é batizado nas águas, já aceitando Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, morrendo o velho eu, já nascendo uma nova criatura para Cristo, amando a Jesus, já trocando o seu nome, já vindo com o nome de Paulo, uma nova vida. E é isso que nós temos que entender, uma nova vida com Cristo. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender quando Paulo ele diz: quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Paulo ele tinha esse entendimento. Então, amados, nós temos que compreender cada vez mais as maravilhas que Jesus tem para mim e para vocês. E o Espírito Santo, amados, que habitava grandemente, 100% na vida de Paulo, porque quando Paulo ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando ele fala isso, o Espírito Santo habita 100% dentro de Paulo. Então aqui, amados,
além de sofrimentos carnais, tem os sofrimentos também espirituais. E eu vou ler aqui, digo o capítulo e versículo aonde está, para não se prolongar muito esse podcast. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo. A sua palavra é a causa em prol da qual ele morreu. Paulo comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. Nós temos aqui, amados, 20 formas espirituais da participação de Paulo nos sofrimentos de Cristo. E ele diz, Paulo ele declara, muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus, está lá em Atos, capítulo 14, versículo 22. Sua aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Atos, capítulo 17, versículo 16. Servir ao Senhor com lágrimas. Está aqui em Atos, capítulo 2, versículo 4. Advertir a igreja noite e dia com lágrimas durante um período de 3 anos por causa da perdição das almas pela distorção do evangelho por falsos mestres contrários à fé bíblica apostólica. Atos capítulo 20, no versículo 31. Sua grande tristeza ao separar-se dos crentes amados, está lá em Atos capítulo 20, dos versículos 17 ao 38. E seu pesar diante da tristeza deles, Atos 21, 13. A grande tristeza e contínua dor no seu coração por causa da recusa dos seus patrícios em aceitarem o Evangelho de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 9, versículo 2 e 3, e Romanos capítulo 10, versículo 1. As muitas provações e aflições que lhe advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 11 ao 13. Seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sua muita tribulação e angústia do coração ao escrever aqueles que abandonavam a Cristo e ao Evangelho verdadeiro. Está lá também em Atos capítulo 2, versículo 4. Seus gemidos por causa do desejo de estar com Cristo e livre do pecado e das preocupações desse mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Suas tribulações por fora e por dentro, por causa de seu compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. Atos capítulo 7, versículo 5. O cuidado que oprimia cada dia, por causa do seu zelo por todas as igrejas. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. O desgosto consumidor que sentia quando um cristão passava a viver em pecado. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29. O desgosto de proferir um anátema sobre aqueles que pregavam outro evangelho, diferente daquele revelado no Novo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Suas dores dentro de parto. Suas dores de parto. Para restaurar os que caíam da graça. Gálatas capítulo 5, no versículo 4. Seu choro por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Sua aflição e necessidade, pensando naqueles que podiam decair da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 5 ao 8. Suas perseguições por causa da sua paixão pela justiça e pela piedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sua lastimável condição ao ser abandonado pelos crentes da Ásia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Seu
apelo angustiado a Timóteo, seu filho da fé, para que este guarde fielmente a fé genuína ante a apostasia vindoura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha só, amados, quantas coisas Paulo espiritualmente também sofreu, clamou, pediu, orou, ensinou. Quantas vezes, amados, Paulo queria estar com todos ao mesmo tempo, mas não podia, não tinha condições. Eu tenho certeza que Paulo, a todos que ele conheceu, e mesmo que não tenha conhecido, amava a todos igualmente. Então, amados, que você e eu possamos entender grandemente que nós não sofremos nada por amor ao Evangelho, como foi Paulo. Esse grande sofrimento que Paulo teve ao Evangelho de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. Se você levasse uma chicotada, ou eu levasse uma chicotada, nós falaríamos, gritaríamos, falando: Senhor, não mereço isso, eu estou pregando o seu Evangelho, eu estou pregando a sua palavra, e o Senhor está deixando as pessoas fazerem isso comigo. Então, amados, vamos entender que, além de Deus nos amar grandemente, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por vocês, e nos amar grandemente como Ele ama ainda eu e vocês, e nos amará eternamente, Deus não tem permitido que nós passamos esses sofrimentos, mas nos deixou esses grandes personagens da Bíblia mostrando a sua dor, o seu sofrimento por Jesus Cristo. Então que nós possamos, amados, receber essa mensagem de fé, que nós devemos seguir em frente, que Jesus está nos guardando. E se você levar uma pedrada, uma palavra contrária, levar, meu irmão, minha irmã, alguma perseguição, isso não é nada perante o que Jesus, aleluia, sofreu por mim e por vocês. Isso não é nada, meu irmão, minha irmã, por aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que amá-lo verdadeiramente, por isso que nós temos que adorá-lo verdadeiramente, por isso que eu e você, nós temos que levar a mensagem da cruz para todos, que nós conhecermos o sofrimento de Cristo, que Ele nos ama, nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará eternamente pelo século dos séculos. Vamos levar essa mensagem de fé, vamos levar essa mensagem que todos têm que aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Paulo sofreu tudo isso porque ele levava um Jesus verdadeiro, um Jesus que ama, um Jesus que quer nos dar a vida eterna. Ele sofreu, ele apanhou, porque ele lutou contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos, contra as falsas doutrinas. E você muitas vezes tem que se calado, tem concordado com as falsas doutrinas. Você tem às vezes andado com falsos deuses, tem adorado falsos deuses e não tem visto o seu erro. Então que nós possamos amar um Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como Paulo, como eu e como você agora, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Aceite, salve a sua alma para uma vida eterna no céu. A nossa salvação, amados, depende somente de cada um de nós, depende de você, a salvação da sua alma. A salvação da minha alma depende de mim. A salvação de Paulo dependia somente dele. A salvação nossa é individual. Então repita comigo agora essas palavras e diga assim: eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo
como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora, amados, você aceitou Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. A partir de agora, o seu nome está escrito no livro da vida. A partir de agora, você aceitou Jesus como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E você também aceitou que você creu que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É tudo o que as Escrituras nos ordenam a declarar com a nossa própria boca, que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. É com a boca que se confessa. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam nos acompanhar no podcast. Deixe a sua opinião nesse podcast. Deixe aí, amados, o seu amor, levando essa mensagem para outras pessoas, semeando essa mensagem para outras pessoas, e que você possa também nos acompanhar no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Deixe o seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que você receber uma notificação, você possa ouvir uma mensagem também abençoada do nosso ministério da Igreja da Aliança com Deus. Amém, amados? Eu sou o Bispo Moacir Souza, e que você possa nos acompanhar aqui, meu irmão, minha irmã, nos nossos podcasts, mensagens maravilhosas que você tem, proféticas, todas trazidas através do Espírito Santo de Deus. Temos mensagens lindas de cura, de libertação, mensagens no poder do Espírito Santo para você conhecer, mensagens para você conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente. Ouçam, semeiem. Temos centenas de mensagens, amados, e repito, trazidas diretamente do trono de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você ouvir uma mensagem, qual seja ela, do nosso podcast da Igreja da Aliança com Deus, tenha certeza que essa mensagem é atualizada, é profética, trazida por Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.